Bom dia, sétimo ano. Vamos para a última aula do bimestre? Bom, o objetivo da aula de hoje vai ser entender o movimento da Contra-Reforma da Igreja Católica em resposta aos movimentos protestantes. E aí vocês vão poder acompanhar a aula de hoje por meio do livro, lá na página 51 a 54. Bom, então o tema da aula de hoje vai ser Contra-Reforma. Aula passada nós estudamos sobre as reformas protestantes, né, os movimentos que começaram lá na Alemanha com Martinho Lutero, aí veio o luteranismo, calvinismo com João Calvino e o anglicanismo com o rei Henrique VIII lá na Inglaterra. Então todos eles criticavam a postura da Igreja Católica e aí estava acontecendo toda uma reforma protestante, né? De protesto contra a igreja e suas ações. E isso expandiu por quase toda a Europa. E aí não seria nenhuma novidade que a Igreja Católica, óbvio, iria contestar todo esse movimento contra ela, até porque a Igreja Católica era uma instituição poderosa. E aí veio o movimento da Contra-Reforma liderada pela Igreja Católica. E aí eu trouxe essa imagem só para vocês terem uma ideia do que a Igreja Católica apresentava para o povo, né, para os seus fiéis. Tudo aqui está em latim, certo? Nós assim, não vamos entender muito bem, mas eu trouxe somente para vocês terem uma ideia do tipo de trabalho que a Igreja Católica fazia para repassar sua doutrina para os fiéis. Vamos lá, Contra-Reforma. O luteranismo, calvinismo e o anglicanismo produziram uma cisão, ou seja, uma união definitiva na cristandade ocidental. Ou seja, eles dividiram a igreja entre cristãos católicos e cristãos protestantes. Tanto que até hoje a gente percebe isso. Eles denominam os cristãos protestantes hoje como os evangélicos e existem os católicos. E aí houve um crescimento da intolerância religiosa e o radicalismo na Igreja Católica. E aí a Igreja Católica criou um movimento chamado de Contra-Reforma, como eu já havia falado para vocês, ou Reforma Católica, em resposta a esse movimento protestante contra ela. E aí alguns da Igreja Católica, eles tinham essa consciência dos problemas que a igreja enfrentava e que se desviava do seu rumo original, ou seja, algumas posturas, algumas práticas da Igreja Católica, como a venda de indulgências, por exemplo, levou até mesmo os próprios católicos a questionarem essas ações, certo? Porque, assim, a Igreja Católica estava tomando essas medidas porque ela queria recursos para continuar mantendo o seu luxo, o seu poder, porque ela não tinha mais terras, a terra não tinha mais tanto valor, agora era o dinheiro, e ela precisava de dinheiro. E aí o meio que ela achou era a cobrança de dízimos, cobrança de indulgências, que era um documento de salvação, e, enfim, e outras práticas também. E aí veio, né, a reforma protestante, perda de adeptos, expansão do protestantismo por toda a Europa, levaram a Igreja Católica a ter o seu próprio movimento de renovação. E aí, quais foram esses instrumentos da Contra-Reforma? O Papa III deu início à reforma com o concílio. Concílio, gente, é uma reunião na cidade italiana de Trento. Então, eles chamam esse concílio de Concílio de Trento. E esse concílio reafirmou alguns dogmas, né? Ou seja, doutrinas e ritos católicos. Ou seja, eles entenderam que deveria manter a salvação pela fé, né? E pelas boas obras, que era uma doutrina da igreja, presença de Cristo na Eucaristia, a autoridade e a infalibilidade do Papa. Professor, o que é infalibilidade? Vem do verbo
da palavra infalível, ou seja, o Papa ele não pode ser destituído, ele só vai sair se ele morrer, então ele é infalível. É uma hierarquia eclesiástica, o celibato do clero, né? Ou seja, o clero não pode se casar, devoção dos santos e à Virgem, ou seja, adoração de imagens, Virgem Maria, que é a mãe de Jesus, adoração aos santos. E os 7 sacramentos, que é o batismo, eucaristia, crisma, matrimônio, ordem, penitência e extrema-unção. Eu acredito que todas essas práticas, elas permanecem até hoje na Igreja Católica. Eu não sou católica, então não posso afirmar, mas você, aluno que é católico, pode afirmar, pode dizer que realmente é assim. E emprego do latim na Bíblia e na realização de missas. E aí esse mesmo concílio também determinou a criação de seminários para a formação do clero, ou seja, elaboração do catecismo, que era um resumo da doutrina católica para ser usado pelos fiéis. E aí, em Trento, a igreja também criticou a venda de indulgências, né? Eu até comentei com vocês aqui. Ou seja, nesse concílio, que foi essa reunião com vários papas e tudo, eles decidiram que a venda de indulgências era uma prática que não estava na Bíblia, portanto, ela teria que ser abolida. E aí eles fizeram o Tribunal do Santo Ofício, certo? Então, nesse Concílio de Trento, eles determinaram a reorganização do Tribunal do Santo Ofício, ou seja, era um tribunal onde eles julgavam quem estava com práticas de heresia contra a Igreja, certo? Olha, o Tribunal do Santo Ofício tinha o objetivo de vigiar, julgar e punir os acusados de heresia, ou seja, todos aqueles que são hereges, que cometem crimes contra a Igreja. Então, muitos protestantes, judeus, cristãos novos, cientistas e pensadores foram perseguidos pela Inquisição, tanto que foi nessa época que surgiu o mito da bruxa. Mulheres que eram consideradas bruxas e hereges pela igreja, né? E aí elas eram perseguidas e queimadas na fogueira, né? Os acusados de crime contra a fé católica eram punidos até mesmo com a morte e queimados em fogueiras. Responsável também pela elaboração do índice dos livros proibidos, ou seja, era meio que uma censura, né? A igreja censurava pinturas, as pinturas renascentistas, ela também censurava esses livros, e aí houve uma criação da Companhia de Jesus com o objetivo de expandir o catolicismo. E aí eram chamados os de jesuítas, aqueles que se formavam e levavam a mensagem e a formação de pessoas, né, que eram novos cristãos, né? E os jesuítas, eles eram soldados de Cristo. Então eles tinham a missão de impedir a expansão do protestantismo por meio da reafirmação da fé católica e da criação de escolas e conversão de fiéis. E aí foi nesse contexto que começaram as grandes navegações. E aí, quando os portugueses chegaram aqui, eles trouxeram os jesuítas também. E aí eles criaram escolas com o objetivo de ensinar os índios a fé católica por meio dos jesuítas. Tanto que eles chamam que, os estudiosos falam que a primeira educação no Brasil foi a educação jesuíta, que tinha esse objetivo, né, de ensinar a língua portuguesa para os índios e também a fé católica, para que eles se convertessem ao cristianismo. E aí a Contra-Reforma na arte, que foi a arte barroca. Não sei se vocês já estudaram sobre isso em arte, mas a gente vê que existem elementos da Contra-Reforma na arte barroca. A arte barroca nasceu na Península Itálica, né, no final do século XVI, e ela se espalhou por diversos países católicos da Europa, como Portugal, Espanha e França, e posteriormente pela América. E tanto que a gente vê algumas igrejas aqui
no Brasil que tem esses elementos da arte barroca. E aí o barroco predominou na arquitetura de igrejas e capelas, palácios e prédios administrativos, bem como na pintura, música e na literatura. A arte barroca, ela tinha o objetivo de educar pelo olhar. Então, eles queriam, por tudo, chamar atenção pelo olhar. As pessoas iriam olhar aquelas estruturas belíssimas, né, que tem elementos assim chocantes, dramáticos, e mostrar ali que Deus está presente. E também com o objetivo de convencer e envolver emocionalmente o observador. E aí ela se utilizou da exuberância, da dramaticidade, da exaltação dos sentimentos, religiosidade e do misticismo. Eram obras rebuscadas, repletas de detalhes e elementos que procuravam despertar nos fiéis o fervor religioso. Então, vocês percebem que o barroco, ele também pode ser visto como um elemento da contra-reforma. Então, a Igreja Católica, ela tentou procurar impregnar sua doutrina, sua cultura, a fé católica por meio da arte barroca também, ok? E aqui eu trouxe para vocês algumas imagens que representam a arte barroca. E se vocês observarem, realmente são imagens chocantes. Tanto que vocês veem aqui, olha, nessa igreja, por exemplo, ela tem um pouco de drama, certo? E aqui vocês percebem que no final sempre tem essa ponta elevada ao céu, né? A cruz, demonstrando que Deus está acima de tudo. Aí aqui esses anjos, né? Assim mostrando um drama, enfim. Todas essas imagens demonstram, né? A Igreja Católica e toda a sua doutrina por meio da arte. E aqui vocês veem, olha, a exuberância, gente. Muito ouro, né? Muita riqueza, é uma arte dramática para realmente impactar o olhar do observador, ok? Então, a arte barroca, ela também esteve presente na Contra-Reforma. Bom, então na aula de hoje nós finalizaremos o conteúdo do bimestre, e foi um complemento também da aula sobre reformas religiosas. E aí, gente, eu peço que vocês respondam as questões de 1 a 7 do livro, que está lá na página 55, ok? E aí eu quero só as respostas, não precisa copiar as perguntas. É só as respostas no caderno. E aí, qualquer dúvida, me procurem lá no fórum, né? Façam perguntas, participem. Não coloquem só ok, façam perguntas, acrescentem com algum conhecimento que vocês tenham também. É importante que vocês participem, ok? E então é isso, galera. Boa aula para vocês e até o fórum. Um abraço.